Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, muito bom ver vocês aqui. Hoje vamos dar continuidade à nossa série e o título de hoje é Convidados para o Banquete. Vamos ver em Lucas 9, de 7 a 20, então, por favor, abra suas Bíblias, tá? E antes disso, gostaria de chamar as crianças para virem para cá, por favor. Tem mais alguma criança? Teve uma criança que ficou meio tímida, voltou, está indo. Não, pode ir. Olá. Bem, meus irmãos, vamos estender as mãos para a direção das crianças e vamos orar por elas para ser um momento abençoado de aprendizagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço, meu Pai, pelas suas misericórdias, Senhor, e eu lhe peço que essas crianças que estão aqui, Senhor, sejam uma bênção para o Senhor. Ó Deus, que cresçam, Senhor, e que reflitam o teu Filho Jesus Cristo. Por favor, meu Deus, que eles sejam uma bênção na comunidade no futuro, Senhor, e que já seja uma bênção, meu Pai, e que eles possam crescer cada vez mais alimentados pela Tua Palavra, tanto em casa quanto aqui, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, como eu disse, vamos abrir Lucas 9, versículos de 7 a 20. Quem vai aparecer aqui daqui a pouco, tá? E quem prefere acompanhar pela Bíblia, olha ali nessa passagem. E quem encontrou diz amém. Amém. Quem está vendo na taxa diz aleluia. Tá não? Então só um amém mesmo. Bem, irmão, então vamos começar a leitura, tá? Começando, versículo 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo. Algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu já captei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ele ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Vamos orar e começar a pregação. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor Deus, vem com o teu Espírito, Senhor, sobre esse lugar. Senhor, nos enche com o teu Espírito, meu Pai. Que essa pregação, Senhor, entre nos nossos corações, Senhor, e que possamos ser edificados, Senhor, e que possamos crescer, Senhor, no Evangelho.
E eu lhe peço, Senhor, se ele tiver aqui alguém que ainda não se converteu, que essa pessoa seja tocada pelo Evangelho e creia. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como vocês podem ver, no início da narrativa, começa com Herodes perguntando quem era esse Jesus. Né? E o verso 20 termina com os discípulos de Jesus respondendo quem ele era, o Cristo de Deus. Agora, o que quer dizer Cristo? Creio que a maioria de vocês já sabe o que quer dizer, mas é sempre bom a gente falar novamente. Né? Então, Cristo é a palavra grega para Messias, que quer dizer ungido. Por que ungido, Douglas? Porque o rei era ungido com óleo, era o que eles faziam. Então, era a figura do rei messiânico, o rei salvador que viria resgatar Israel. O povo judeu estava esperando ansiosamente a libertação, estava esperando o Messias que traria um novo tempo. Né? E até hoje, muitos judeus esperam. E é até interessante porque tem uma linha de judeus que acreditavam que seriam dois Messias. O Messias filho de José e o Messias filho de Davi. O Messias filho de José seria o Messias sofredor e o filho de Davi seria o Messias mais militar. Então, é até interessante como Cristo uniu esses dois papéis nele. Né? Ele é o Messias que a gente tanto precisa e precisava. Então, mas a figura do Rei Salvador era central, era algo que era a identidade de Jesus. Então, Cristo não era o sobrenome dele, não era Jesus Cristo da Silva, não era. Cristo era o título e era a identidade central pelo qual a igreja se reunia, porque era sobre ele que as Escrituras profetizavam. E é tão um ponto de virada no Evangelho de Lucas que esse ponto é o ponto que divide. A gente geralmente divide assim: de 1 a 9 tem o ministério mais voltado para a Galileia. E depois dessa identidade de que Jesus é o Cristo, a narrativa vai mostrando Jesus indo para Jerusalém. Então, há essa mudança de chave, essa virada de chave que permite a gente identificar cada vez mais quem era Jesus, a missão dele e como os discípulos foram ensinados pouco a pouco de quem ele era. Mas antes dessa identidade ser respondida, antes dos discípulos responderem, há essa narrativa dos alimentos, da alimentação dos 5.000. Então vamos ver como essa passagem aponta para a identidade de que Jesus é o Cristo. Né? Primeiro a gente deve ter a noção de que tem 3 pontos importantes nessa narrativa que apontam para que ele era o Messias. E também lembra as histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, provavelmente vocês vão se lembrar primeiro a passagem do maná no deserto, em Êxodo, né? Que o povo foi liberto do Egito, né? Moisés estava lá com o povo e estava atravessando o deserto. Houve uma grande libertação, foi algo fenomenal, algo que até hoje os judeus guardam na sua história como algo grandioso. Mas teve um momento que o povo começou a passar fome. E aí, né, quando a gente passa fome, a gente faz o quê? Reclama. Então, o povo começou a reclamar, né, e Deus providenciou a alimentação para eles naquele lugar deserto. O maná, né, um item, uma alimentação curiosa, mas só que Deus providenciou para Israel. Né? Então, a gente vê o cuidado providencial de Deus e como Deus pode, por exemplo, providenciar em lugares que a gente não espera encontrar nada de nenhum tipo de alimento. E foi lá que Deus providenciou para Israel. E o povo está novamente no deserto sem comida, nessa narrativa. Jesus olha para o céu e milagrosamente o pão dá para o povo inteiro. Tanto que sobra até 12 cestos. Então, essa figura nos lembra que Jesus é um novo Moisés. Como assim, Douglas? Ele é um novo Moisés que lidera o povo para um novo êxodo, para resgatar o povo de Deus do pecado e da morte. Enquanto o povo de Deus no Antigo Testamento foi liberto do Egito, da escravidão, a gente agora, pelo Evangelho de Jesus Cristo, somos libertos da escravidão do pecado. Somos libertos da morte
a morte eterna. E até é interessante que depois, 8 dias depois, mais dizendo, da alimentação, Jesus é transfigurado com Moisés e Elias, né? E eles falam sobre a partida dele, a partida de Jesus, né? Ou literalmente seu êxodo, né? No grego usa a palavra êxodo, né? Isso está em Lucas 9:31. Então a gente vê como Jesus é maior que Moisés, porque Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, mas Jesus fez algo muito maior. Jesus nos libertou de nós mesmos, do nosso pecado, nos libertou de Satanás. Porque quando a gente estava morto em nossos delitos e pecados, vivíamos diante da potestade de Satanás. Nós vivíamos cegos, nós vivíamos indo ao inferno, mas Deus é um Deus gentil e amoroso e nos libertou. Então estamos nesse nosso caminho, nosso êxodo até a nossa pátria celestial. E também temos outra figura, ele como um novo Elias. A alimentação de 5.000 lembra também uma história do Antigo Testamento. 2 Reis 4, versículos 42 e 44. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderia servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Né? Então veja como é parecida essa narrativa com o que a gente tem em Lucas. Né? Mas por que eu estou falando que Jesus era um tipo de novo Elias? Por quê? Porque Eliseu era o sucessor de Elias. Para quem não sabe, Elias foi levado para o céu, não experimentou a morte. As duas figuras do Antigo Testamento não experimentaram a morte, Enoque e Elias. Né? E Eliseu tomou a capa de Elias e continuou o ministério. Né? Ele era o sucessor, era um sinal que ele era o sucessor dele. Então, o fato de Jesus agir como Eliseu sugere que ele é uma figura de Elias, alguém maior que Elias até, porque olha a alimentação que ele proveu, muito maior do que Eliseu proveu, né? E também não foi por causa de Eliseu, não foi Eliseu que fez essa façanha, foi Deus, né? Mas a gente vê como a grandiosidade de Jesus, até no número de pessoas que se fartaram com a comida. Mas diante disso tudo, a gente viu que as pessoas falavam: ou era João Batista, ou era um profeta ressurreto, ou era Elias, mas só que Jesus perguntou: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí, a resposta: o Cristo de Deus. Né? Então, há um reflexo no Antigo Testamento, talvez tenha feito eles pensarem, além das outras narrativas, né, deles pensarem de que Jesus era o Messias, que é o quê? O banquete messiânico é um conceito que talvez não muita gente tenha ouvido falar, tá? Mas resumindo, é a ideia de que no fim dos tempos teremos um belo banquete que o Messias providenciará junto com Deus. Isso vai ser um momento de alegria, de festejo, e muitas vezes a gente pensa que o céu vai ser só a gente tocando harpinha, com vozes angelicais cantando. Mas não, a gente vai ter esse momento de festa, de comemoração, porque o nosso Deus é um Deus que ama a festa também. Ele instituiu as comemorações de Israel, né? O povo judeu é um povo que celebra muito. Se você for ver alguns seriados, filmes que retratam a época do Novo Testamento, a gente vê a questão da festa, né? Do casamento, como era aquela comemoração, como era uma coisa bonita. E então, a gente vê quais são as passagens do Antigo Testamento que falam desse banquete. Bem, Isaías 25, de 6 a 9, 800 anos antes de Jesus, tá? O profeta Isaías falou sobre essa promessa. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações.
destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Outra passagem, também em Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2, diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho água naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará da mais fina refeição. Então, a gente vê essa imagem do banquete. Imagina, irmãos, essa maravilha de banquete, a gente sentado lá, junto com Isaac, Abraão, né? Perguntar as coisas, né? Perguntar algumas questões. Como é que aconteceu aquilo? Entra mais em detalhes. Né? Eu acho que eu, pelo menos, eu ia perguntar muito para as outras pessoas, tá? Principalmente Enoque eu ia perguntar muito. Mas a gente vê como vai ser um momento de comunhão, um momento que a gente percebe aqui em parte, mas vai ser pleno lá no céu. Então, a gente vê em Isaías 25 que o próprio Deus tragará a morte. Isto é, ele vai extinguir a morte, aquilo que a gente espera tanto. A gente espera tanto essa profecia em Apocalipse. Quem perdeu alguém sabe como a morte é cruel, sabe como a gente sente falta das pessoas. Minha mãe teve um dia desses um sonho com o meu avô, e ela acordou, ela ficou até triste, porque ela sonhou que o meu avô estava vivo e estava lá com o pessoal, lá em casa, tudo. Aí ela acordou, ela se deu conta: poxa, foi só um sonho. Mas um dia a gente não vai ter mais esse problema. A gente vai abrir os olhos, vai ser todo dia como se fosse esse sonho. Então, que a gente se alegre nesse momento, né? Então, essa festa, essa alimentação dos 5.000 narrados em Lucas, foi só um aperitivo. Foi só alguma coisinha assim que vislumbra do que haveria de vir. Então, imaginem vocês, imaginem vocês, todo mundo, imagina Jesus chamando vocês para um restaurante, rodovio, rodízio grátis para todo mundo. Imagina você, nossa, que maravilha. Mas aí era algo temporário, mesmo que foi algo maravilhoso, há algo muito melhor por vir, que é esse banquete messiânico. E isso pode parecer improvável, a narrativa da alimentação, porque não acontece isso. A gente divide o nosso pão e o pão acaba. Nós não temos a quantidade de pão num pão só, né? Então a gente isso pode parecer improvável. Por quê? Porque vivemos na festa de Herodes. O reino de Herodes é algo que estamos atualmente. É um reino de morte, um reino de banho de sangue, é um reino em que há sofrimento, né? Logo após a história da alimentação dos 5.000, Marcos 6 coloca outra história, né? Isso no Evangelho de Marcos, que é a festa de Herodes. A festa de Herodes foi uma festa que Herodes deu para o seu próprio ego, né? Um banquete de aniversário para si mesmo, para impressionar a nobreza. O clímax dessa festa é uma dança erótica da enteada, e no final acaba que é o resultado dessa dança erótica. O Herodes chega para a enteada, faz uma promessa: vou fazer o que você quiser. Então mata João. Eita. Foi quase assim a reação dele, que ele ficou assim: agora eu prometi, né? Tem que matar. E acabou resultando na morte de João Batista. Então, essa festa só termina em morte. A nossa situação atual só em morte, irmãos. Infelizmente, vivemos num mundo caído. Mas há uma festa que a própria morte será tragada por Deus. Então, que a gente se alegre, espere por esse dia. Agora, eu gostaria de entrar em alguns pontos nessa narrativa. O primeiro ponto seria: Jesus nos sustenta em missão.
Meus irmãos, se alguém chegar para você e falar, vamos ter uma festa aqui, você vai providenciar comida, tá? Vai estar tendo desespero. Você vai ficar, não, tem que comprar isso, aquilo, vou ter que preparar, tem que deixar tudo pronto, quando eles chegarem já está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? Então imagina pedirem isso na hora. Douglas, chamei o pessoal aqui, vai chegar umas 20 pessoas daqui a 2 horas, beleza? Você faz a comida. Eu ia me desesperar. Eu tenho dificuldade para fazer comida só para mim, que preguiça, imagina para 20 pessoas. Então, como você ia se sentir? Incapacitado. Você ia olhar, não tem condições de fazer isso. Não tem nem arroz para tudo isso. Então, imagine os discípulos. Os discípulos, antes dessa narrativa, eles foram enviados e Deus providenciou tudo na jornada deles. Eles fizeram milagres, né? Então, chegou esse momento, Jesus olha para eles. Então, providencia aí. Eles devem ter olhado aqueles 5.000 pessoas. Eles olhando 5 pães. Imagina a situação deles de não vai dar não. Infelizmente não tem como, não tem capacidade de fazer isso, né? Mas como acaba a narrativa? 12 cestos cheios. E parece que 12, né, é um número muito simbólico na Bíblia. Parece que é o número de apóstolos, 12. Então parece que foi feito para cada um dos apóstolos. Claro que não diz isso no texto, mas isso é bem simbólico de como Deus pode prover, como Jesus provê as coisas para a gente, né? E a gente deve ter essa teologia da sobra na nossa vida. O povo, quando foi recolher o maná, ele tinha que recolher daquele dia somente. Caía maná no dia, pegava naquele dia. Você não poderia agir como se o maná fosse um recurso finito, que tivesse fim. Você deveria confiar do Deus, que Deus ia provisionar, ia ter a provisão diária. Só na sexta-feira aí a pessoa poderia pegar 2 dias, já que sábado não ia ter. E mesmo assim tem pessoa que tentou procurar no sábado. Então, a gente deve ter essa noção de que Deus provê. Que muitas vezes a gente olha para a nossa situação, nossos dons, e a gente pensa, não vai dar, eu não tenho talento para isso nenhum, eu acho que Deus não está me chamando para isso agora, né? Claro que a gente deve sempre avaliar essas questões de dom e tudo, mas muitas vezes a gente fica que nem Moisés. Senhor, tenho dificuldade de falar, Senhor, escolhe outro, Senhor, e o Senhor que vai providenciar tudo. Então, que a gente deve ter essa noção de teologia das sobras. Se o Senhor mandou você pregar, não fique preocupado, como eu vou responder tal argumento, aquele argumento. Tudo bem se preparar para algum argumento que surja, mas tenha certeza de uma coisa, que Deus vai prover. Vocês se lembram quando Jesus fala para os apóstolos para não ficarem preocupados com o que falar quando chegassem autoridades, que o Espírito Santo ia capacitar eles? Então, é o Deus que vai prover. Não precisamos ficar nervosos. Ou quando a gente olha assim, tem até uma brincadeira sobre generosidade, que o Nicodemos fala assim, imagina, você com 5 reais, você fala, não, isso aqui é para a igreja. Aí no caminho olha o sorvete, estava quente, sorvete 5 reais. Poxa, Deus vai ficar sem a oferta dessa vez. E vai lá e compra o sorvete. Né? Muitas vezes a gente trata isso como algo assim, se sobrar, a gente dá para Deus. Se sobrar. Né? Enquanto que a nossa mente deveria ser, vou dar para Deus as primícias, vou dar a Deus o que é dele, e depois Deus vai prover. Deus é um Deus provedor, né? A gente fica muito assim também de falar isso e ficar parecendo nas igrejas que querem que você venha na tua casa toda e você fique sem teto, mas que você tenha dinheiro. Não é isso que a gente quer. A gente sabe que é importante se planejar. Mas também é importante a gente saber de uma coisa: Deus providencia.
Então, que a gente tenha essa noção em tudo que a gente for fazer. Que a gente ao ajudar alguém, né, por exemplo, tem um antigo cristão que, falando sobre sobre a questão de providência, ele fala: se você for receber um estranho na sua casa, não fique preocupado, vai ser só uma coisinha leve, não vai acontecer nada, vai ser só um dia para ele e depois vai voltar tudo ao normal. Ele fala assim: não se preocupe com essas questões, só faça. Ajude esse estranho. Você não fique pensando no amanhã, ajude agora, porque Deus pode fazer maravilhas nesse agora. Então, que a gente tenha em mente isso, né? E mais uma coisa, o que nos ensina essa parte? Que não somos nós que vamos sustentar os 5.000, não somos nós que vamos conseguir fazer as coisas na nossa própria força, mas sim Deus que vai fazer. É Deus que nos sustenta. A pregação, como eu vou pregar, eu não estou me sentindo preparado, eu tenho muitos defeitos na hora da minha oratória. Deus vai providenciar, Deus vai te usar, né? Tanto que tem uma pregação, né? Deus nas mãos de um Deus, pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, que é dito que ele ficou lendo o sermão inteiro. Hoje em dia isso aí seria um pecado capital, a pessoa seria expulsa da igreja. Mas vê isso, ele lendo, e houve um quebrantamento enorme. Por quê? Porque foi Deus que sustenta. É Deus que sustenta. As pessoas caíram em temor. E até me falaram, né, que tem gente que tenta replicar esse sermão, que o sermão que tem a força, não é Deus, entendeu? A mente das pessoas é assim. Então, pega aquele sermão, vão ler, e as pessoas caem de sono. Então, vejam que é Deus que toca, é Deus que vai usar. Deus pode usar, vai usar a gente pregando o evangelho, Deus usa. E é assim. Eu posso ter 1000 defeitos como pregador, mas só que uma coisa: se alguma coisa entrar no seu coração, já valeu a pena, porque é a palavra de Deus. Então, eu falando, você entendendo, já é o suficiente. Agora, vamos para a próxima. Jesus nos sustenta por meio da cruz. E aqui é interessante, por quê? Porque essa alimentação messiânica, né, essa alimentação dos 5.000, nos lembra de outra passagem. Vejam em Lucas 9,16 e Lucas 22,19, que eu vou ler. Vamos primeiro Lucas 9, que é a alimentação, que eu já até li. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E agora Lucas 22,19. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Tomar, dar graças, partir e entregar, as mesmas palavras na mesma ordem. Então, como somos chamados a esse banquete messiânico? Por causa do sacrifício de Cristo. A ceia também é um momento de nos lembrar do sacrifício. Afinal, quando ele parte o pão, ele diz: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. E também, quando dá o vinho, esse é o meu sangue na nova aliança. Então, como somos convidados para esse banquete? Não é por meio de dinheiro, não é por meio da nobreza. Nós somos chamados por meio do sangue de Cristo. Cristo que comprou ingressos para participarmos desse banquete messiânico. Cristo que nos chama. É Cristo que efetuou tudo isso. Então, isso o Evangelho é o sacrifício de Cristo. É o Cristo que nos sustentou, é Cristo que nos alimenta, é Cristo que nos leva para o banquete. Meus irmãos, muita gente ficou no caminho desse banquete nesse ano. Meus irmãos, eu já estou aqui há algum tempo na igreja, não tanto tempo quanto outros, mas bastante tempo.
E é bem triste quando eu lembro de alguns irmãos que desistiram da fé. É uma coisa que, infelizmente, quando lembra, dói o coração. Aquelas pessoas que a gente nunca imaginava que aconteceria e aconteceu. De igual maneira, muitos de Israel que foram libertos do Egito ficaram no caminho. Mas, meus irmãos, que a gente se apegue ao convite que é feito, o banquete messiânico, foi Deus proveu esse banquete por meio do seu Filho. Então, que a gente não desista, que a gente prossiga, que a gente tenha a doutrina da perseverança dos santos em mente, que a gente negue o nosso pecado, negue a nós mesmos, pois isso é o chamado da cruz. É um chamado do dia a dia que a gente deve fazer. Negar nossa carne, lutar contra ela e prosseguir em nossa caminhada. Nos ritos antigos, os seres humanos eram feitos para providenciar comida para os criadores deles. Geralmente era assim: o ser humano vai fazer essa tarefa ralé aqui e a gente vai se dar bem. Mas aqui não, é o Deus que dá alimento ao seu povo, que provê alimento ao seu povo. E é o Deus, e além do alimento que Ele provê no nosso dia a dia, é o Deus que provê algo maior. Ele proveu a salvação a nós. Foi providenciado. Meus irmãos, que seja um momento de alegria essa salvação. Que a gente veja que o nosso Deus é maravilhoso. Que a gente veja que o nosso Deus é o Deus que nos satisfaz. É o único Deus que pode nos salvar. Agora eu gostaria de entrar no terceiro ponto, que é Jesus, o pão da vida. Bem, o comer é interessante. Por quê? Porque é um momento que é tanto de prazer quanto de necessidade. Nós temos prazer em comer quando a comida é boa. Ou quando a gente está com muita fome, a gente come qualquer coisa e acha delicioso. Mas comer nos lembra de uma coisa, nossa necessidade. A gente é que nem carro. Se acabar a gasolina, já era. Então, a gente também é a mesma coisa. Se acabar toda a nossa energia, a gente tem que comer alguma coisa, beber alguma coisa para nos recuperar. Né? Até de manhã a gente ficou aqui, né? Como o Alessandro disse, a gente ficou até uma hora. Eu e a Axel, a gente estava com fome. A Axel estava lá, aí eu cheguei em casa, minha mãe fez uma piada, tipo assim, estou morrendo de fome, vamos comer logo. Que eu não estava nem respondendo direito, estava com fome. Então a gente vê como nós somos dependentes da comida, como é algo que a gente necessita. E vamos lembrar uma coisa: no mundo antigo, a gente não tinha essa abundância que a gente tem hoje. Tudo bem, tem pessoas hoje que passam necessidade, sim, mas que tem mais comida do que antigamente tem. Antigamente era o pão mesmo era algo essencial para o nosso dia a dia. Hoje em dia tem gente que nem come pão, vai já para o almoço, faz tudo, mas se lembre que antigamente as situações eram mais difíceis ainda. Então, quando a gente fala que Jesus é o pão da vida, isso quer dizer algo. Porque muitas vezes a gente fica: não, Jesus é o pão da vida, ele é o pão da vida, Jesus é a luz, é a luz. Mas a gente nunca para refletir sobre esses títulos dados a Jesus. E foi muito engraçado que eu estava lendo um livro, né, de um pastor que sente atração por pessoas do mesmo sexo, né? Mas só que ele, obviamente, ele escolheu lutar contra esse pecado. Não casou, ele vive de celibato, né? Mas ele falou: nesses momentos que eu comecei a entender como Jesus é o pão da vida. Por quê? Porque às vezes quando ele se interessar por alguém, e isso ia se tornando um ídolo no coração dele, isso pode acontecer também no casamento, no relacionamento heterossexual, né? A pessoa pode se tornar o ídolo do outro, mas ele notou isso, que quando é dito que Jesus é o pão da vida, ele é o pão da vida mesmo. Ele é o que é necessário, ele que nos sustenta no dia a dia, ele que nos guarda. Então, Jesus que nos sustenta. Então, ele falou: diante dessas lutas, eu aprendi cada vez mais como Jesus é o pão da vida, que ele é o único que pode me sustentar.
Então, meus irmãos, diante das nossas lutas contra o pecado, diante dos nossos dramas, porque muitas vezes a gente fica que nem Abraão, né, que fica preocupado com algo assim, minha descendência, vai ficar só o meu servo aqui, ele vai herdar tudo, eu não tenho descendente, mas aí muitas vezes a gente faz bobagem, como Abraão fez, né, que deitou com a serva da Sara para ter um filho, e o filho prometido chegou depois. Então a gente deve ter sempre em mente isso, que diante das nossas necessidades, diante das nossas carências, que Deus é o Deus providenciador, que Ele é o que vai sustentar, Ele que é o nosso centro, Jesus é o nosso centro, Jesus é a nossa alimentação diária, Jesus é o que vai nos sustentar em tudo. E isso, tanto na todos os aspectos da nossa vida, salvação e andanças. Então, meus irmãos, que a gente não troque o Evangelho por uma sopa de lentilhas, que nem Esaú fez, que a gente não troque algo precioso por algo pequeno, porque Esaú trocou o direito dele de ser o primogênito por comida. Que adianta eu ter esse direito? Estou com fome, vou morrer aqui? Aí já fala, a gente faz a troca e foi feita a troca. Então, que a gente não se comporte como Esaú, que até em Hebreus é dito como um mau exemplo de pessoa que trocou tudo por causa de um prato. Que a gente cada vez mais enxergue Jesus e veja quantos nossos pecados de estimação são nada. Que a gente veja quando a gente olha para Jesus, que tudo que a gente mais quer nesse mundo, que as coisas que a gente quer construir, a casa dos sonhos, o relacionamento perfeito, o emprego perfeito, é nada. Por quê? Porque Jesus é que nos sustenta com tudo. Né? Tem uma coisa que o João me disse que foi muito legal hoje de manhã. Rapaz, amém se Jesus sustentar o meu emprego, se ele sustentar, se eu sair do emprego, Deus vai me sustentar. E essa é a mente. Tudo bem que na hora geralmente pega mais um pouquinho, né? A gente fica mais assim, nossa, o que vai acontecer? Mas é Deus que sustenta. E que a gente lembre disso, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, que ele morreu por nós, meus irmãos. Ele foi o sacrifício perfeito, porque a gente vivia desobediência, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o pão, ele é o sacrifício perfeito que nos sacia. Ele nos chama. Tem até uma passagem, eu não vou lembrar de cabeça, em Apocalipse, que é uma chamada, né? Que chama todos a participarem da boda do Cordeiro. Meus irmãos, que a gente prossiga na fé, que a gente não desista, e que a gente, no final, se sente do lado um do outro, no banquete messiânico, um banquete que será muito melhor do que qualquer banquete que a gente experimentou na nossa vida, e falar, valeu a pena. Valeu a pena tudo para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, era essa a mensagem, e que a gente seja motivado, que a gente veja que as coisas de hoje nada são comparadas aos que virão. Vamos orar, os moços podem vir. Meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Senhor, pela sua misericórdia. Eu lhe agradeço, Senhor, pela sua bondade. Eu lhe agradeço, Senhor, por o Senhor providenciar, Senhor, sacrifício perfeito, seu próprio Filho Jesus Cristo. Senhor, que a gente não desista, Senhor, de ir ao banquete. Senhor, que a gente tenha em mente, a gente sabe que é o Senhor que nos sustenta em todo o caminho, mas que a gente sempre observe, como diz a Bíblia, Senhor, que a gente deve olhar onde a gente está pisando, Senhor. A gente deve tomar conta de nós para a gente não cair. Senhor, que a gente tenha essa noção, meu Deus, que a gente necessita de Ti.
e que precisamos de Ti em todo caminho. Que nada nesse mundo, Senhor, que nada nesse mundo nos faça perder em vista o que é mais importante, o Teu Evangelho. Que a beleza desse mundo não nos faça ficar cegos para a Tua beleza. Que a gente veja a beleza desse mundo e veja quão gloriosa será a beleza do mundo no porvir. Quão maravilhoso será estar com Deus. Quão maravilhoso é estar contigo. Meu Senhor, que a gente complete essa jornada, meu Deus. Que a gente não fique para trás, meu Senhor. Nos guie, pois o Senhor é o bom pastor. Por favor, Senhor Deus, nos transforme a cada dia e nos torne cada vez mais parecido com o Teu Santo Filho Jesus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quem terminou de orar pode vir aqui, quem faz parte de alguma igreja. Vai pelas laterais e volte pelo centro. E não precisa esperar um comando para começar a ceiar. Faça a sua oração e seja. Podem vir.